Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus. Essa aula, gente, eu dividi em duas partes para tentar facilitar e ao mesmo tempo tornar mais agradável o aprendizado de vocês, tá? Essa primeira parte da aula vai ajudar vocês a entenderem bem como identificar o diabetes, quais exames solicitar e como interpretar os resultados, tá bom? A gente também vai falar sobre a importância de uma boa avaliação clínica, incluindo o que deve ser investigado aí logo após o diagnóstico, fazer um bom manejo aí do exame físico desse paciente e uma boa interpretação desses achados, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Se preparem, anotem os pontos principais, fiquem atentos aos detalhes que realmente fazem diferença para as provas, para a vida real, para a prática médica de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, vamos começar entendendo o que é de fato o diabetes mellitus. Então, vejam só, essas imagens vão ajudar vocês a memorizar. Quando falamos em diabetes, nós temos dois tipos distintos de diabetes, o mellitus e o insípidos. Para ficar fácil de lembrar, vamos às palavras. Mellitus significa doce como mel, mellitus de mel. Fez sentido? E aí faz referência à presença de glicose na urina dessa pessoa. Já insípidos significa sem sabor, porque no diabetes insípidos não tem essa perda de glicose. A urina do paciente ela é abundante, mas não tem excesso de glicose. Então, é uma urina diluída, uma urina clara, uma urina que não tem excesso de concentração. Então, seria uma urina sem sabor, insípidos, tá? Então, apesar dos nomes parecidos, são condições aí completamente diferentes, tá? Isso já ajuda bastante a não confundir. Só a título de informação, pessoal, diabetes insípidos ele é dividido em central e renal. O central é geralmente idiopático por uma falha na produção do hormônio antidiurético, o ADH. Já o diabetes insípidos renal é quando os rins não respondem bem ao hormônio ADH, tá? Mas esse aqui não é o foco da nossa aula, só para vocês saberem diferenciar bem os dois tipos de diabetes, tá? Então vamos focar no diabetes mellitus, que é o nosso tema principal. O conceito central do diabetes mellitus, pessoal, é o que eu vou chamar de fome celular ou jejum celular. Vamos pensar assim. Mesmo com a glicose circulando no sangue, a célula ela não consegue absorver essa glicose. Ela age como se estivesse em jejum o tempo inteiro. Faz sentido? Então, se eu perguntasse aí para vocês, como vocês imaginam um paciente diabético, normalmente, talvez vocês pensariam num paciente com sobrepeso, com obesidade, não é mais ou menos isso que vocês pensariam? Isso realmente acaba sendo bem comum. Mas na opinião de vocês, o diabetes emagrece ou engorda? Aí vem uma questão. Mesmo que o paciente diabético faça uma ingesta calórica excessiva, se o diabetes não estiver controlado, esse paciente provavelmente vai perder peso. Isso se dá justamente por esse jejum celular que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, apesar de o paciente estar com uma dieta por vezes até hipercalórica, a glicose está ficando no sangue e sendo pouco absorvida pelas células. Logo, isso tende a gerar o que eu chamei de fome celular e o paciente vai perder peso. Então, acabei de antecipar para vocês um dos sinais do diabetes, ou seja, a perda de peso. Mas seguindo aqui, pessoal, existem vários tipos de diabetes mellitus. Vamos aos principais. Nós temos o diabetes tipo 1, que acontece por destruição das células beta-pancreáticas, tá? Aquelas que são responsáveis ali pela produção de insulina, né? Duas principais células que precisamos lembrar ali do pâncreas, células alfa, responsáveis ali pela produção de glucagon, e células beta, responsáveis pela produção de insulina. Normalmente a apresentação do tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, né? E nós temos ainda o tipo 2, que é o mais prevalente e o que mais aparece na atenção primária. Aqui, o problema principal é a resistência à insulina e, consequentemente, uma disfunção progressiva das células beta. Ou seja, as células musculares, células hepáticas, que são as principais
captadoras aí da glicose do sangue, elas se tornam progressivamente insensíveis à insulina e, como consequência, o pâncreas tenta aumentar a quantidade de insulina, mas mesmo assim, gradativamente ele não consegue ter um efeito assim total num controle adequado da glicemia, tá? Já o diabetes gestacional é um outro, tá? Além desses, ele vai aparecer na gravidez, né? Como o próprio nome diz, e ele acontece em mulheres que não preenchiam critérios para diabetes mellitus fora da gestação e que na gestação também não preenchem critérios para diabetes mellitus, mas que preenchem critérios específicos para diabetes gestacional, que é um pouquinho diferente do diabetes mellitus, mas esse não é o foco da nossa aula hoje, beleza? Nós temos ainda o LADA, que é um tipo autoimune latente de diabetes, tá? Que é como se fosse um diabetes tipo 1, mas que surge em adultos e geralmente após os 35 anos de idade, tá? A gente falaria que é um LADA, nos surgiria essa principal hipótese diagnóstica, né? Então, o paciente ali após os 35 anos, que abre um quadro de diabetes e se torna rapidamente insulino dependente, abre o olho que tem uma grande chance de ser LADA, tá? Ele tem autoanticorpos presentes aqui e tudo mais, beleza? E logo já vai precisar de insulina. E nós temos também o MOD, que é o diabetes monogênico. Ele costuma ocorrer em pacientes mais jovens, com menos de 25 anos, com história familiar importante, geralmente 2 gerações anteriores com histórico de diabetes. Esses pacientes normalmente não costumam ser obesos, tá? Tem autoanticorpos negativos e muitas vezes, pessoal, eles respondem bem a hipoglicemiantes orais. Ou seja, grande parte das vezes, eles não precisam de insulina, tá bom? Então, pessoal, esses são os principais tipos de diabetes. Importante saber para as provas, tá? Mas os mais comuns são o diabetes tipo 1 e tipo 2, que a gente já vai conversar mais sobre eles, beleza? Além disso, gente, eu gostaria de revisar rapidamente com vocês um pouquinho sobre o metabolismo da glicose, para vocês entenderem o que acontece no nosso corpo, né? O tempo todo e todos os dias. Isso aqui está acontecendo todo o tempo todo. Provavelmente está acontecendo agora, se não é esse slide que está acontecendo agora, é o próximo. Então fiquem atentos. Olha só. Tudo começa com a ingestão de alimentos. Quando a gente come todos os alimentos, né, mas principalmente nós vamos falar aí dos carboidratos, eles são digeridos no trato gastrointestinal e isso leva à absorção da glicose. Essa glicose, gente, ao ser absorvida, ela estimula a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas e também 2 hormônios intestinais chamados GLP-1 e GIP. Esses 2 são chamados de incretinas e eles são fundamentais no controle da glicemia. Anotem aí. O GLP-1 ele tem 2 efeitos principais. Ele inibe a liberação de glucagon pelas células alfa-pancreáticas, o que é ótimo, porque o glucagon ele aumenta a glicose no sangue, né? E também ele estimula a liberação de insulina pelas células beta, ou seja, tudo que a gente precisa no momento pós-prandial. Faz sentido, né? Reduzir glucagon, aumentar a insulina. Já o GIP, ele atua mais diretamente nas células beta-pancreáticas, também estimulando a liberação de insulina. Beleza até aqui? Então, percebam como o corpo trabalha em conjunto para manter a glicemia sob controle logo após uma refeição. Aí um detalhe, o GLP-1 e o GIP, eles rapidamente são inativados por uma enzima chamada DPP4. Isso significa que a ação deles é curta, o que tem implicações tanto fisiológicas quanto terapêuticas, tá? Inclusive, a gente vai ver mais para frente que existem aqui uns medicamentos que inibem essa enzima, prolongando a ação do GLP-1 e do GIP. Com a insulina agindo, o que acontece? Acontece aí, gente,
a captação e o metabolismo da glicose pelos músculos, tá? Então, vamos reduzir a glicemia, trazer ela para níveis normais. Aumenta-se o armazenamento de glicogênio, então esse excesso de glicose vai ser estocado no fígado na forma de glicogênio por meio de reações químicas. Inibição da gliconeogênese hepática, né? Que é quando o fígado pega outros substratos como lipídios, aminoácidos, né? Ácidos graxos e aminoácidos, melhor dizendo, e promove a formação de glicose a partir disso, né? Então isso a gente chama de gliconeogênese. Também aumenta a conversão de glicose em ácidos graxos, tá? E também síntese de proteínas e gorduras. Ou seja, o corpo entra no modo armazenar e construir, que a gente chama de anabolismo, tá? Que é o esperado no estado pós-prandial. Certo até aqui, pessoal? Seguindo então, vamos entender o que acontece no estado de jejum. Quando a glicemia cai, o corpo responde diminuindo a liberação de insulina, porque não faz sentido continuar promovendo o armazenamento de energia se não tem glicose entrando no organismo. Não faz sentido? Beleza. Com essa queda da insulina, o organismo começa a ativar uma resposta adaptativa que envolve a liberação de hormônios contrarreguladores. Os principais deles são adrenalina, glucagon, cortisol, o hormônio do crescimento, GH, tá? Esses hormônios, eles têm como objetivo aumentar a glicose disponível no sangue. Ou seja, tentar fazer um equilíbrio, tá? E eles vão fazer isso de diferentes formas. Eles estimulam a glicogenólise hepática, ou seja, a quebra daquele glicogênio que outrora foi armazenado lá no fígado. Eles ativam a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outras fontes, como aminoácidos, ácidos graxos, tá? Aumentam o uso de gordura como fonte de energia e também começa a degradar proteínas para aumentar a concentração de aminoácidos que também vão ser utilizados aí na via da gliconeogênese para produzir glicose, se for necessário. E aí embaixo a gente vê um gráfico que mostra justamente a liberação fisiológica da insulina. Esse gráfico está tentando mostrar como está sendo liberado a insulina no organismo normal. Reparem que após uma refeição a gente faz aquele pico de insulina, tá? Que é a fase prandial. Depois tem uma queda que leva a uma fase basal com uma liberação mais contínua e em menor quantidade. Mas percebam que o tempo todo tem insulina sendo liberada de forma basal. A diferença é que no período pós-prandial há um pico de liberação para cobrir as necessidades desse momento. Esse padrão, pessoal, é fundamental para manter a glicemia sob controle tanto durante quanto entre as refeições. Então, é um complexo ajuste hormonal de insulina e hormônios contrarreguladores para a gente manter a glicemia em valores adequados para o nosso organismo, tá? Nem hipoglicemia, nem hiperglicemia, mas geralmente esses hormônios funcionam dessa forma, insulina e contrarreguladores. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, entender esse equilíbrio que eu acabei de mostrar para vocês da insulina e dos hormônios contrarreguladores ajuda muito na hora de compreender as alterações que a gente vê no diabetes. Por exemplo, paciente com diabetes tipo 1. O paciente tem destruição total das células beta-pancreáticas por autoanticorpos que atacam essas células. Logo, ele não produz insulina. E aí ele vai precisar de um esquema de insulina que mimetize a secreção basal e também os picos pós-prandiais. Faz sentido? Já no diabetes tipo 2, nos estágios iniciais da doença, há uma insensibilidade à insulina e, com isso, o pâncreas aumenta a liberação de insulina para tentar vencer essa resistência. Mas com a progressão, o pâncreas gradativamente não consegue liberar tanta insulina a ponto de compensar a necessidade de insulina nas células que estão com resistência insulínica. Por isso, podemos lançar a mão aí de medicamentos que tentam aumentar a sensibilidade periférica de insulina no fígado, nos músculos, por exemplo, a metformina, a pioglitazona, que a gente vai conversar detalhadamente na segunda aula, tá? Ou então usamos sulfonilureias, que são medicamentos que dão, vamos chamar assim, entre aspas, um tapa nas células beta, espremendo elas para liberarem mais insulina
né? E, consequentemente, a gente ter mais insulina para tentar vencer essa resistência, ou usamos medicamentos que são agonistas de receptores de incretinas, como os agonistas dos receptores GLP-1, os coagonistas dos receptores GLP-1 e GIP, ou ainda medicamentos que inibem a enzima DPP-4, que eu acabei de conversar com vocês, que consequentemente aumentarão a disponibilidade de incretinas, porque elas vão inibir a enzima DPP-4, que degrada o GLP-1 e o GIP. Além disso, gente, parte da glicose que é absorvida pelo corpo e não é absorvida pelas células, ela é excretada nos rins, ou seja, está ali a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, mas ele não entrou para dentro da célula, ele continua circulando. Parte desse açúcar ele vai para os rins para ser excretado, mas olha só, lá nos rins eles têm um mecanismo também de reabsorver a glicose que estava para ser excretada, mantendo ainda parte dessa glicose no sangue. E aqui também nós veremos um medicamento que age inibindo os receptores chamados SGLT2, tá? Que se encontram principalmente nos túbulos proximais dos néfrons. Então, ele faz com que impeça essa reabsorção de glicose, consequentemente, todo esse açúcar que está indo lá para os rins, grande parte, 90% dele, vai ser excretado e não vai ser reabsorvido. Então, é mais um mecanismo que a ciência entendeu e desenvolveu medicamentos que, inibindo o receptor que reabsorve glicose, consequentemente não vai reabsorver, grande parte dela vai ser excretada na urina. Então, pessoal, assim nós discutimos as principais etapas do metabolismo da glicose e eu já trabalhei com vocês grande parte dos mecanismos de ação dos medicamentos que nós vamos utilizar. Fez sentido? Podemos seguir? Beleza, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho mais a diferenciação entre os dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Começando pelo diabetes tipo 1. Nesse caso, como eu falei, a gente tem uma destruição das células beta-pancreáticas. Geralmente isso acontece por um processo autoimune, tá? Ou seja, próprios anticorpos do paciente atacam as células beta-pancreáticas, tá? E aí, pessoal, isso vai levar à queda e gradativamente, dependendo da intensidade da destruição, né? E com o tempo, até a ausência total de produção de insulina. É comum a gente encontrar autoanticorpos circulantes, como eu falei para vocês, né? Aí os principais anti-ICA, anti-GAD, anti-IA2, tá? Eles ajudam, inclusive, no diagnóstico, tá? Um detalhe importante, pessoal, e que costuma cair nas provas é o tal do peptídeo C. Ele é um marcador da produção de insulina endógena. No diabetes tipo 1, ele está ausente ou indetectável, justamente porque o pâncreas para de produzir insulina. Essa imagem aí no cantinho inferior esquerdo do slide, ele mostra justamente isso. A pré-insulina ela é composta pela insulina ligada ao peptídeo C. E ao ser liberada, ela se solta do peptídeo C e ele pode ser inclusive dosado no sangue. Então, se não tem peptídeo C, é porque não tem fabricação de insulina. Faz sentido, pessoal? Além disso, gente, a forma mais comum de apresentação do diabetes tipo 1 é em indivíduos com menos de 30 anos, tá? Que não são obesos, tá? Geralmente esse paciente, inclusive, pode se apresentar até emagrecido, porque quando ele é feito o diagnóstico, geralmente ele vai estar descompensado, e aí normalmente ele vai chegar ali com os sintomas bem clássicos, polidípsia, poliúria, polifagia, perda de peso, tá? Em alguns casos, o primeiro sinal pode ser um quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência clínica que ocorre quando a glicemia está muito alta e ainda há uma produção intensa de corpos cetônicos numa tentativa ali do corpo de produzir glicose a partir de lipídios, devido àquela fome celular que a gente conversou, né? E a produção desses corpos cetônicos tem como liberação de substrato aí dessa reação química os compostos ácidos, né? Levando aí a acidez do sangue, né? E, consequentemente, fazendo a cetoacidose. Certo, pessoal?
Seguindo, então, olhem aí do outro lado. Nós temos o diabetes mellitus tipo 2, que é muito mais comum. Aqui o problema, como eu falei para vocês, é resistência à insulina associada aí a uma disfunção progressiva das células beta. Diferente do tipo 1, aqui não tem destruição autoimune e por isso não há presença de autoanticorpos, beleza? O peptídeo 6 está presente, tá? Principalmente no início da doença, porque o pâncreas ainda está tentando ali compensar a resistência insulínica produzindo mais insulina, mas com o tempo, em alguns pacientes que podem progredir para uma falência pancreática, né? Então, alguns pacientes vão evoluir aí para uma insuficiência pancreática mesmo no diabetes tipo 2, mas isso é com a evolução do quadro. E aí nesse momento de evolução, se chegar a esse ponto, esse peptídeo pode diminuir conforme a função pancreática vai se esgotando, tá bom? A apresentação típica aqui do diabetes tipo 2 é mais comum em pacientes com mais de 45 anos, tá? Mas gradativamente nós temos visto aparecer cada vez em idades mais jovens, tanto é que foi reduzido a idade de rastreamento, né? Universal, agora é 35 anos, como vocês já viram na nossa aula de rastreamentos. Além disso, geralmente esse paciente é obeso, o que muitas vezes acaba sendo um estigma, né, que infelizmente tem-se, mas grande parte desse paciente se apresenta com obesidade e muitas vezes, pessoal, da parte do diabetes assintomático. Tá? Às vezes o diagnóstico é feito por acaso, em exames de rotina, e aí muitas vezes em alguns pacientes já tem até lesão de órgão-alvo, como retinopatia, neuropatia, alteração renal, às vezes já com doença renal crônica, tá? Que são consequências de longos períodos de hiperglicemia, beleza? Isso acontece, pessoal, porque o excesso de glicose leva a uma reação química que vai produzindo produtos de glicosilação avançada. E essa substância, nós podemos dizer que elas são tóxicas para as células e elas vão ali se depositando principalmente nos microvasos dos nervos, retina, rins e afins. E aí essa toxicidade gera lesão nesses órgãos, né? Mas, apesar de eu ter citado essa questão aí dos microvasos, não se enganem, esse lixo tóxico, digamos assim, ele também lesiona grandes vasos, tá? Contribuindo aí com a aterosclerose, aumentando o risco de infarto, acidente vascular encefálico, vasculopatias periféricas, tá? Etc. Aí no cantinho inferior direito, a gente tem um esqueminha resumindo a fisiopatologia do diabetes tipo 2, mostrando a interação entre predisposição genética, obesidade, sedentarismo, resistência periférica à insulina e a falência das células beta. Beleza, pessoal? Então, retomamos aqui os principais pontos da fisiologia, da fisiopatologia. Eu também já antecipei para vocês os principais mecanismos de ação dos medicamentos que usamos no tratamento da diabetes, né? Então, acho que agora nós podemos avançar para a parte clínica do diabetes. Podemos? Então, seguindo, pessoal, agora vamos entender quando a gente deve suspeitar de diabetes. Olha só. Primeiro, vamos ver os sinais e sintomas típicos de hiperglicemia, que são aqueles mais clássicos e que geralmente chamam a nossa atenção logo de cara. Para a gente não ficar só decorando, vamos pensar num raciocínio básico do porquê esses sintomas acontecem. Vejam só, a poliúria, vamos começar por ela. Nada mais é do que o aumento do volume urinário. E ela ocorre porque a hiperglicemia leva à glicosúria, tá? Ou seja, excesso de glicose que vai estar ultrapassando o limiar renal e, consequentemente, não vai ser reabsorvido, não vai conseguir ser reabsorvido por ultrapassar o limiar e vai aparecer na urina. A glicose na urina, ela aumenta a osmolaridade do filtrado e ela vai puxar água por osmose, tá? Isso vai causar um aumento do volume urinário. É o que nós vamos chamar de poliúria. Como o paciente perde mais água na urina por conta da poliúria, ele entra num estado que a gente poderia pensar de uma desidratação quase que crônica. E o corpo tenta compensar isso aumentando a sede, né? Gerando os mecanismos ali para o paciente beber mais água, que a gente chama de polidípsia. Beleza? Outro ponto, como a gente conversou, apesar do paciente
ter muita glicose circulando no sangue, essa glicose ela não entra adequadamente nas células, justamente por falta de insulina ou por conta da resistência à insulina. Então as células elas acham que estão em jejum e mandam sinais de fome para o sistema nervoso central, gerando polifagia. Porém, como nós sabemos, o organismo ele não consegue usar bem a glicose. Então ele começa a utilizar outras fontes de energia, como aí gorduras, proteínas, e começa a degradar essas outras células, levando aí a lipólise, catabolismo muscular, o que leva a perda de peso, emagrecimento, mesmo se o paciente tiver uma dieta hipercalórica. Faz sentido, gente? Esses sintomas formam aquele quadro clássico que a gente vê especialmente com o diagnóstico mais tardio do tipo 2, né? Mas também é bem comum de aparecer no paciente com diabetes tipo 1. Agora, além desses, a gente também tem alguns sinais e sintomas que são menos específicos, mas que são sugestivos de hiperglicemia e devem acender o nosso alerta para a gente buscar avaliar esse paciente. Aqui entram noctúria, que é acordar à noite para urinar, visão turva, que pode às vezes melhorar e piorar a depender da glicemia, cansaço, que é um sintoma muito comum, mas que precisa ser contextualizado por ser um pouco mais inespecífico, né? Infecções recorrentes como candidíase, bala no post-ites, periodontite, tá? Má cicatrização de feridas, principalmente aí no caso de pacientes que já têm o diabetes descontrolado por um tempo maior, tá? Aquela dificuldade de chegar ao sangue por lesão vascular e ao mesmo tempo o fato do paciente desenvolvendo neuropatia, tudo isso predispõe a feridas e também a má cicatrização de feridas, né? E o paciente com diabetes tipo 1, ele pode ter uma albuminúria transitória, tá? Geralmente naqueles que têm menos de 5 anos de doença. Então, pessoal, fiquem atentos, nem todo paciente com diabetes vai chegar com aqueles sintomas clássicos, que nós vamos chamar aí de os 4 P's do diabetes. A maioria deles, principalmente o diabético tipo 2, ele não chega com esses sintomas, tá? Ele chega às vezes com os sintomas sugestivos, tal, mas pode aparecer também com um ou outro desses sintomas mais clássicos, né? Que são os 4 P's, tá? Mas se não chegar, a gente tem que estar de olho, tem que suspeitar. Se tiver indicação de rastreamento, a gente faz rastreamento, tá? Lembrando que rastreamento não é diagnóstico precoce, então se tem sintomas que sugerem, eu vou fazer diagnóstico precoce. Se é totalmente assintomático dessa parte, eu faço rastreamento se ele preenche critérios. Beleza, pessoal? Tá claro até aqui? Vamos seguir? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os critérios diagnósticos do diabetes mellitus. Aqui, gente, não é uma parte fundamental, não, é uma parte essencial, tá? Para a prática, para as provas, para a vida, tá? Aqui é muito importante. Então, vamos lá, muita atenção. Vamos lá, para a gente entender, vamos pensar em algumas formas que nós temos de tentar avaliar o funcionamento adequado do metabolismo da glicose. Vamos lá, quais são eles? Nós temos aí a glicemia de jejum, tá? Que mede exatamente a carga glicêmica no jejum. Geralmente, nós vamos orientar o paciente a coletar esse exame de glicemia de jejum entre 8 e 12 horas de jejum. Não menos que isso e nem mais que isso. Por quê? Se a gente alterar esses valores, nós vamos sofrer muita influência dos hormônios contrarreguladores, lembram? Aí o exame fica pouco fidedigno. Mas aí nós temos um ponto. O paciente ele pode tentar maquiar esse exame de glicemia de jejum fazendo uma dieta bonitinha na noite anterior. Não pode não, professor? Pode sim, gente. E aí? Como é que a gente burla essa malandragenzinha que o paciente pode utilizar para tentar apresentar para o médico um resultado bonitinho? Para isso, gente, nós temos a hemoglobina glicada. O que é? A hemoglobina glicada é um exame que mede a porcentagem de hemoglobina do sangue que sofreu o processo de glicação pela glicemia, né, do sangue. Isso é a glicemia do sangue, mas vamos lá, pela glicemia. Lembrando que se tem muita glicemia, vai aumentar a porcentagem de hemoglobina glicada.
E aí, lembrem, a vida média da hemoglobina é de mais ou menos 90 a 120 dias, não é isso? Então, nós conseguimos predizer a intensidade da glicemia média ao longo dos últimos 3 meses, quando nós dosamos a hemoglobina glicada. Então, aqui não dá para o paciente tentar dar aquele jeitinho com a dieta do dia anterior, porque ela literalmente, a hemoglobina glicada, vai avaliar a carga glicêmica média dos últimos 3 meses. Fez sentido? Então, duas formas. Outra forma, além desses, nós temos o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. O que é esse teste? Aqui, gente, nós fazemos um desafio com o pâncreas, ou seja, nós vamos dar para ele um suquinho muito doce, que tem 75 gramas de glicose. E aí, depois que o paciente toma esse suquinho, nós vamos medir a glicemia dele 1 hora após a ingesta desse suquinho. E também podemos medir 2 horas após a ingesta desse suquinho, tá? Cada um é um exame. Tem o teste oral de tolerância à glicose de 1 hora e tem o teste de tolerância à glicose, teste oral de tolerância à glicose de 2 horas, tá? Alguns laboratórios, inclusive, executam um protocolo que vem os dois, tá? Mas é possível pedir também ou um ou outro. Aqui, então, o que a gente está fazendo? A gente está submetendo o pâncreas a uma sobrecarga de glicose e, em seguida, observando como ele se comporta, observando se esse pâncreas consegue lidar bem com esse excesso de glicose que a gente dá para ele. Então, pessoal, aqui nós vimos algumas formas de avaliar o metabolismo da glicose. Aí, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza os seguintes critérios para o diagnóstico de diabetes mellitus. Acompanhem comigo. Vamos lá. Nós temos glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro, tá? A glicemia 1 hora após o TOTG maior ou igual a 209 mg por decilitro. A glicemia 2 horas após o TOTG, tá? Dando um valor maior ou igual a 200 mg por decilitro. Hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, tá? E, por fim, uma glicemia ao acaso, ou seja, coletado qualquer hora do dia, não é independentemente de estar em jejum ou não, glicemia ao acaso, maior ou igual a 200 mg por decilitro, associado a sintomas clássicos de hiperglicemia, que são os 4 P's que a gente viu antes: poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso. E aí, gente, com exceção desse último critério que eu citei, para diagnosticar diabetes, a gente precisa ter 2 testes alterados. Como assim, professor? Ou o paciente traz 2 exames, sejam eles, vamos lá, glicemia de jejum associado com TOTG, ou glicemia de jejum associado com hemoglobina glicada, ou o TOTG associado à glicada. 2 desses na mesma amostra e alterados, ou seja, 2 exames diferentes feitos na mesma amostra. Beleza? Então, a gente tem 2 testes alterados. Mas também nós podemos ter o mesmo teste, o mesmo exame alterado em 2 amostras diferentes, ou seja, em dias distintos, geralmente. O paciente traz um desses exames alterados e você percebe a alteração e pede para esse paciente repetir esse exame. Se o paciente traz, por exemplo, um exame de glicemia de jejum com um valor de 126, aí a gente pede para ele repetir novamente esse exame de glicemia de jejum. Aí ele volta e traz para a gente novamente uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. Ou seja, um mesmo exame alterado, mas em 2 amostras diferentes. Beleza? Fez sentido, gente? Então, nós precisamos de 2 exames diferentes, alterados na mesma amostra, ou então um mesmo exame alterado em 2 amostras diferentes. Então, nesse caso, nós temos 2 testes alterados, beleza? Mesmo sendo o mesmo exame. Combinado? Então, pessoal,
Geralmente, na prática, como a gente viu lá na aula de rastreamentos, nós costumamos solicitar tanto no rastreamento quanto na investigação para diagnóstico precoce a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Tá? Por que nós preferimos elas? Pela comodidade na realização de ambas. Porque o TOTG ele envolve tomar aquele suquinho desagradável, o paciente tem que esperar às vezes até 2 horas no laboratório, é um pouco mais caro. Então, por isso que geralmente a gente lança mão da glicemia de jejum e da glicada inicialmente. Beleza, gente? E aí, como toda regra tem sua exceção, a exceção aqui é justamente aquele último critério que eu citei. Se o paciente tiver uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200 mg por decilitro, junto com os sintomas clássicos de hiperglicemia, os 4 P's que a gente viu antes, poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso, nesse caso, o diagnóstico já está fechado com uma única glicemia ao acaso maior ou igual a 200 num paciente que tenha os 4 P's. Não precisa repetir. É o único critério que não precisa repetir. Tá? A única situação que não precisa de 2 testes alterados para confirmar. Beleza, gente? E um detalhe aqui, pessoal, muito importante. Olha só, se atentem a isso. Sabe aquele teste de glicemia capilar, HGT, hemoglucoteste, que fura o dedinho, coloca a gotinha lá na pontinha, gotinha de sangue na pontinha da fita, sabe? Então, esse exame, esse teste, ele é muito importante para a gente monitorar a glicemia, principalmente ali de pacientes que fazem uso de insulina. Mas para diagnóstico, pessoal, ele não entra como critério. Tá? Então, se o paciente furou o dedinho, coletou a glicemia capilar, deu lá um valor, sei lá, de 128, ou vamos considerar, deu um valor de 205, não é critério diagnóstico, tá bom? O critério diagnóstico que é usado aqui é a glicemia sérica, tá? Ou seja, nós estamos falando daquela que é coletada ali numa veia mais calibrosa, geralmente num laboratório de análises clínicas, tá bom? Beleza? Então vamos lá, para ver se vocês entenderam. O paciente traz um exame em que há uma glicemia de jejum de 130 e uma hemoglobina glicada de 6,7%. Isso é, 2 exames alterados em uma mesma amostra. Nesse caso, está confirmado o diagnóstico. E se vier uma glicemia de 130 e uma hemoglobina glicada de 5,4? Nós temos um resultado alterado, certo? Então, nós devemos solicitar que o paciente repita a glicemia de jejum, que foi o exame que deu alterado, e caso ela venha alterada novamente, nós teremos um teste alterado em 2 amostras diferentes. Ou seja, a glicemia esteve maior ou igual a 126 em 2 ocasiões. Entendido, pessoal? Aí, gente, a diretriz da SBD preconiza ainda valores intermediários para esses exames. E nesse caso, nós chamamos de pré-diabetes. Aqui, os valores são um pouquinho mais baixos que os do diagnóstico de diabetes mellitus, mas indicam risco aumentado do paciente evoluir para diabetes tipo 2. Tá? A gente aqui também tem que ficar bem atento para intervir cedo nesses pacientes. Tá? E quais são os critérios de pré-diabetes? Olhem só, glicemia de jejum entre 100 e 125 miligramas por decilitro, glicemia 1 hora após o teste oral de tolerância à glicose num valor entre 155 e 208 miligramas por decilitro, glicemia de 2 horas após o TOTG entre 140 e 199 miligramas por decilitro e hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4%. E olha só esse detalhe aqui, pessoal. Basta um teste alterado nesses valores aqui para a gente considerar pré-diabetes. Mas muita atenção. Sempre que nós estivermos diante desses valores de pré-diabetes, pessoal, a gente precisa, antes de realmente bater o martelo e falar que é pré-diabetes, a gente sempre
precisa excluir o diagnóstico de diabetes com outro teste que ainda não foi realizado. Ou seja, não dá para parar no primeiro valor alterado. Apesar de bastar um teste alterado para a gente considerar que é pré-diabetes, para nós confirmarmos, termos certeza, nós precisamos excluir o diagnóstico de diabetes. Então, qual que é a recomendação aqui? Se nós tivermos a glicemia de jejum em valores de pré-diabetes e ou a hemoglobina glicada também em valores de pré-diabetes, que são ali os dois exames que normalmente nós utilizamos inicialmente, nós impreterivelmente cairemos na solicitação do teste oral de tolerância à glicose de 1 hora, tá? Pessoal, a SBD recomenda que seja de 1 hora e vocês já vão entender por uma questão de sensibilidade. Prestem atenção. Aqui, bem pequenininho, ao lado dos exames, vocês podem observar a sensibilidade e especificidade de cada exame. Eles não estão aí por acaso. É importante vocês saberem qual que tem maior sensibilidade. Se vocês observarem aí, é o TOTG de 1 hora. Então, sempre que estiverem diante de uma glicemia de jejum e ou uma hemoglobina glicada em valores de pré-diabetes, é recomendado vocês solicitarem um teste oral de tolerância à glicose de 1 hora, tá? Mas, professor, se o TOTG de 1 hora é o que tem maior sensibilidade, e eu lembro muito bem que sensibilidade mais elevada é uma das características mais importantes para um teste que busca rastrear se existe a doença, por que a gente não solicita ele de cara? Boa pergunta. A diretriz fala, pessoal, que todos os métodos têm limitações metodológicas. Por exemplo, a glicemia de jejum, ela sofre interferência decorrentes aí de condições agudas. O teste oral de tolerância à glicose, ele é mais oneroso, ele é um pouco mais desconfortável, consome mais tempo, porém ele tem mais sensibilidade, né? A hemoglobina glicada, ela tem maior custo, tá? E geralmente não leva em conta a variabilidade individual ali daquele processo de glicação da hemoglobina, tá? Além disso, ele tem uma menor sensibilidade diagnóstica que outros métodos, mas por disponibilidade, praticidade e custo, a glicemia de jejum e ou a hemoglobina glicada são os testes iniciais para abrirmos o rastreamento ou a investigação de um quadro possível de diabetes mellitus. Beleza, gente? Professor, tá, mas vamos supor que porventura eu pedi o TOTG de 1 hora como exame inicial e ele veio em valores aí de pré-diabetes. Pessoal, aí vai ser importante vocês solicitarem os outros exames para realmente descartar que não se trata de diabetes. Por quê? Vamos considerar que esse paciente tenha um TOTG aí no valor de pré-diabetes, vamos considerar assim. Mas vamos pensar, se esse paciente trouxer uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, o que a gente tem? Diagnóstico de diabetes. Então, não é um pré-diabetes, tá bom? Então, sempre a gente precisa descartar que realmente não tem diabetes para que nós possamos dizer que, estando nesses valores de pré-diabetes, o paciente tem pré-diabetes mesmo. Beleza, pessoal? Então, tudo certo até aqui? Fez sentido para vocês? Qualquer coisa, pausem e voltem, que essa parte aqui é fundamental. Aqui, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido, que é só retomando com vocês o que nós discutimos de forma bem aprofundada lá na aula de rastreamentos. Qualquer dúvida, voltem lá. Mas vamos lá, para vocês lembrarem aqui. Em quem é indicado o rastreamento de diabetes? Resumindo, universalmente, rastreamos em indivíduos com 35 anos ou mais, tá? Se o indivíduo tiver menos de 35 anos, mas tiver um IMC maior ou igual a 25, ou seja, ter sobrepeso ou obesidade associado a mais um fator de risco dessa listinha aí, tá? Que é importante a gente memorizar ela, nós também temos indicação de rastrear. E por fim,
temos ainda o terceiro grupo, que são indivíduos que não estão nos grupos anteriores, mas que apresentam um find risk alto ou muito alto. Tá? Aí, lá na aula de rastreamento, eu detalho direitinho a questão do find risk também para vocês. Se tem dúvidas, anotem aí para vocês revisar essa parte dos rastreamentos, beleza? Beleza, professor. Então, vamos lá. O paciente está em algum desses grupos. Vou solicitar rastreamento. Quais exames mesmo? Lembram? Esse fluxograma aqui, pessoal, ele resume bem o que deve ser feito. Então, olha só. A SBD recomenda solicitar preferencialmente a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada juntos. Vocês viram aí, né? Pode ser e ou, mas preferencialmente e. Se o paciente já vem com a glicemia de jejum maior ou igual a 126 e a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, está confirmado o diagnóstico de diabetes. Acompanhem aí comigo. Deu para perceber? Descemos aí a primeira coluna da esquerda. Vamos lá. Por outro lado, se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126 ou a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, a suspeita de diabetes é grande, mas ainda não temos um segundo exame fechando o critério. Nesse caso, a recomendação é confirmar com o segundo teste, de preferência repetir o mesmo teste alterado. Tá? Se esse segundo teste também vier alterado, o diagnóstico de diabetes está confirmado e a gente já deve recomendar mudança do estilo de vida e iniciar o tratamento farmacológico. Tá bom? Se o segundo teste não confirmar, ou se os valores estiverem na zona intermediária, aí a gente segue o caminho do pré-diabetes. O paciente aí deve ser orientado sobre mudanças no estilo de vida e os exames devem ser repetidos em até 1 ano. Combinado? Outro cenário possível, pessoal, é se o paciente tem glicemia de jejum entre 100 e 125 e ou hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. A gente chama isso de pré-diabetes, mas nesses casos a gente precisa complementar com o teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Lembram que eu falei isso para vocês? A gente precisa descartar que não é diabetes. Aí, se o resultado do TOTG de 1 hora for maior ou igual a 209, nós devemos solicitar novamente a realização do TOTG de 1 hora, para nós termos o teste em 2 amostras diferentes, mostrando um valor alterado. E aí, se o resultado persistir maior ou igual a 209, aí a gente confirma diabetes. Beleza? Se ficar menor que 208, é pré-diabetes. Eu tenho aí glicemia glicada e TOTG em valores de pré-diabetes. Mas se eu tenho glicemia e ou hemoglobina glicada em valores de pré-diabetes, eu preciso solicitar o TOTG de 1 hora. Tá? Se ele vier maior ou igual a 209, eu vou repeti-lo mais uma vez. Se ele tornar a vir maior ou igual a 209, aí eu confirmo diabetes. Se ele veio menor que 208, aí é pré-diabetes. Beleza, gente? Por fim, se o paciente tem glicemia de jejum abaixo de 100 e hemoglobina glicada abaixo de 5,7%, a gente vai olhar o número de fatores de risco que esse paciente tem ou o find risk dele. Se esse paciente tiver 3 ou mais fatores de risco, ou se ele tiver um find risk alto ou muito alto, a gente deve progredir a investigação desse paciente, mesmo ele tendo 2 testes com resultados normais. Tá? Nesse caso, a gente vai solicitar o TOTG de 1 hora, tá? Que é o mais sensível de todos os testes. Se ele vier menor que 155, dizemos que o perfil glicêmico é normal e nós faremos o rastreamento de novo dentro de 1 ano. Além disso, é claro, orientar MEV para esse paciente, porque ele tem fatores de risco ou find risk alto ou muito alto. Então, ele precisa de MEV também. Tá? Por outro lado, se o paciente tiver menos de 3 fatores de risco, ou ele tem aí um find risk baixo ou intermediário, a gente pode repetir os exames em 3 anos. Tá? Então, pessoal, esse fluxograma da diretriz,
nos ajuda a analisar todos os cenários possíveis de um rastreamento no qual a gente solicitou glicemia de jejum e ou hemoglobina glicada e, consequentemente, qual a conduta mais adequada em cada um deles, beleza? Tomem nota para vocês praticarem as possibilidades aí para ir memorizando, beleza? E aqui, só reforçando com vocês a periodicidade do rastreamento, tá? Já está lá no fluxograma, que nós vimos no último slide, mas para facilitar a memorização de vocês, vejam só. A periodicidade, ela vai ser trianual, anual ou semestral. Quanto mais alterada estiver a situação do paciente, mais frequente vai ser esse rastreamento. Então, vamos lá, começando pelo rastreio trianual. Esse rastreamento trianual ele é indicado para pessoas que tiveram exames normais de glicemia e ou glicada, tá? Com menos de 3 fatores de risco ou com find risk baixo ou moderado. Tá? Ou seja, é aquele paciente com risco realmente baixo. Aí a gente pode ficar mais tranquilo e repetir os exames a cada 3 anos. Agora, se a pessoa tem pré-diabetes confirmado, ou mesmo que os exames venham normais, mas esse paciente tem 3 ou mais fatores de risco, ou find risk alto ou muito alto, aí a recomendação é anual, beleza? Esse grupo aqui é aqueles que precisam de um olhar mais próximo, porque eles têm mais chance de evoluir para diabetes tipo 2, beleza? E por fim, nós temos o rastreamento semestral, que é para aqueles pacientes assintomáticos, mas que tiveram um exame alterado sem preencher critérios para diabetes mellitus. Só que não foi confirmado nos exames subsequentes. Nesse caso, a gente repete o exame em 6 meses para ter certeza desse diagnóstico e não perder tempo caso o paciente realmente tenha diabetes, tá? Lá na aula de rastreamento, eu detalho bem isso aqui para vocês, que é aquele caso, por exemplo, o paciente fez glicemia de jejum, ela deu 130, que é um valor que está alterado e seria um critério para diabetes mellitus. Só que a hemoglobina glicada dele veio 5,4. Aí, repetiu a glicemia de jejum e ela veio 120, ou seja, ela está numa faixa de pré-diabetes, mas ele não conseguiu fechar critério de diabetes. Aí, vamos lá, você fuçou um pouquinho mais e solicitou um TOTG de 1 hora para esse paciente. Mas esse TOTG veio, vamos considerar, 150. Ou seja, ele apresentou um único exame alterado para diabetes, tá? Que foi a glicemia de jejum nesse exemplo que eu dei, mas não foi confirmado nos exames subsequentes. Beleza? Esse é aquele paciente que teve um exame alterado, que preencheu o critério de diagnóstico de diabetes, mas não foi confirmado, ou seja, um único exame não conseguiu fechar critério de diagnóstico, porque apesar de um exame ter dado valor de critério, ele não foi confirmado em outra amostra e não teve nenhum outro exame que respaldou para termos 2 exames alterados e, consequentemente, fecharmos o diagnóstico de diabetes. Esse caso aqui é o paciente que vai ter um rastreio semestral, beleza? Eu fiz questão de explicar ele um pouco mais, que ele é um pouco mais complexo de entender, mas fez sentido, beleza? Qualquer coisa, voltem para vocês tentar entender a explicação. Certo, pessoal? Aí, lá embaixo no slide, eu coloquei de novo para vocês os fatores de risco que a gente precisa considerar para definir a frequência do rastreamento. Então, quando ele fala aí 3 ou mais fatores de risco, são esses. IMC elevado, né? Maior ou igual a 25, histórico familiar de diabetes mellitus, presença de hipertensão, HDL baixo, triglicérides altos, SOP, acantose nígrica, sedentarismo, pré-diabetes anterior, histórico de diabetes gestacional ou RN grande para a idade gestacional, beleza? Então, pessoal, aqui o segredo é individualizar a conduta de acordo com o perfil de risco, tá bom? Não é rastrear todo mundo todo ano, é saber para quem e quando vale a pena repetir os exames. Combinado? Muito bem, pessoal. Agora que a gente já entendeu como diagnosticar e rastrear o diabetes, vamos falar sobre a abordagem clínica do paciente que já tem o diagnóstico fechado, começando aqui pela anamnese, ou seja, a parte subjetiva da consulta.
Na primeira consulta com esse paciente, sei lá, acabou de ser diagnosticado com diabetes, o foco deve ser explorar sintomas, tá? Então é importante investigar se o paciente apresenta poliúria, polidípsia, polifagia, perda de peso, que são os sintomas típicos da hiperglicemia, né? Também é essencial levantar os fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como alimentação inadequada, sedentarismo, uso de álcool ou tabaco, tudo isso faz parte da construção do plano terapêutico. Outro ponto importante nessa primeira consulta é investigar fatores reversíveis que possam estar contribuindo para a hiperglicemia, tá? Vocês vão ver que pode acontecer do paciente ser diagnosticado com diabetes e isso estar se dando por alguma coisa que está levando à hiperglicemia. Aí aqui, olha só, há algumas classes de medicamentos e condições que podem levar a isso. Corticoides sistêmicos, tá? Podem contribuir para a hiperglicemia. Tiazídicos em altas doses, antipsicóticos atípicos, simpático-miméticos, terapia antirretroviral, tá? E também lembrar da resposta endócrina metabólica e imune ao trauma, tá? Que ocorre em situações de trauma, cirurgias, queimaduras, né? Que aumenta os hormônios contrarreguladores e, consequentemente, aumenta a glicemia. Tá? Pessoal, além disso, é sempre importante a gente explorar a rede de apoio do paciente, entender com quem ele mora, quem pode ajudar, quem influencia nas decisões, tudo isso impacta diretamente na decisão de tratamento e na adesão aos medicamentos prescritos, tá? E também nas mudanças de estilo de vida. Ainda é importante a gente abordar o CIF, para a gente compreender melhor o impacto do diabetes na vida dessa pessoa, correto? Já nas consultas de acompanhamento, a anamnese ela deve ser mais focada, mas sem perder pontos importantes, tá? Então, sempre verificar se ainda tem sintomas de hiperglicemia, tá? Avaliar a adesão e a tolerância ao tratamento medicamentoso, tá? Se está tendo efeito colateral, se são toleráveis, né? Se está sendo possível manter financeiramente o tratamento, dependendo aí da classe escolhida, pode ser um pouco mais caro, então a gente tem que avaliar isso também. Investigar se o paciente conseguiu fazer mudanças no estilo de vida, como alimentação, prática de atividade física, abandono de hábitos nocivos, tá? Aqui vale muito a pena usar uma abordagem motivacional, escutando o paciente, incentivando pequenas mudanças graduais, beleza? E, por fim, sempre abrir espaço para que o paciente fale sobre dúvidas e preocupações relacionadas ao diabetes, tá? Porque isso pode revelar medos, revelar crenças que porventura sejam errôneas e também abrir, né, desfazer barreiras que esse paciente ainda possa não ter conseguido superar. Beleza até aqui, gente? Então, seguindo, pessoal, agora vamos falar sobre o exame físico, que é a parte objetiva da nossa consulta, tá? Na abordagem do paciente com diabetes, é recomendado fazer o exame físico direcionado, tá? Pelo menos a cada 6 meses e algumas avaliações específicas pelo menos uma vez por ano. Vamos ver o que não pode faltar. Olhem só. Começando pelos dados antropométricos, tá? Importantíssimo. A gente precisa semestralmente avaliar peso, altura, calcular o IMC, medir a circunferência abdominal desses pacientes, porque obesidade central é mais fator de risco ainda, tá? Controle de peso, ele é um dos pilares do tratamento do paciente diabético, tá? Vocês vão ver que, independentemente da hemoglobina glicada desse paciente, mudanças do estilo de vida, perda de peso, faz parte do tratamento não farmacológico, tá? Outro ponto importante, a inspeção de sinais de resistência insulínica, tá? Principalmente a acantose nigricans, que aparece geralmente na nuca, nas axilas, em regiões de dobras, tá? É uma pista clínica valiosa para a gente pensar em resistência insulínica. Essas duas imagens aí ajudam vocês a identificar mais ou menos o padrãozinho da acantose, certo?
Pressão arterial importantíssima, deve ser verificada semestralmente, tá? Porque o diabetes está fortemente associado à hipertensão e os dois juntos aumentam muito o risco cardiovascular, tá? Então, o controle da PA tem impacto direto também na prevenção de complicações. Inclusive, a meta da pressão arterial no paciente diabético, ela é diferente do aquele paciente que não é diabético, tá? Na aula de hipertensão, nós vamos conversar sobre isso. Agora, atenção para essa parte aqui. Pelo menos uma vez por ano é fundamental fazermos a avaliação dos pés do paciente, tá? Isso inclui inspeção visual da pele, procurando úlceras, cicatrizes de úlceras prévias, micose nas unhas, lembrando que micose nas unhas pode ser porta de entrada para bactérias ali, tá? E fazer um pé diabético, tá? Que é quando tem infecção, faz a ferida e tem dificuldade de cicatrização, tá? Avaliar também deformidades como joanetes, proeminências ósseas, perda do arco plantar, tá? Isso porque o paciente com diabetes ele pode apresentar como complicação a polineuropatia diabética, tá? Que se manifesta por redução da sensibilidade, principalmente nas mãos e nos pés, o que por vezes é chamado de padrão em bota e luva, tá? Além disso, pode ter dor, parestesias, tá? Mas como a sensibilidade fica prejudicada, muitas vezes o paciente pode não perceber lesões iniciais ali no pé e isso se tornar uma úlcera crônica. Então, deformidades, joanetes devem sempre ser investigados, pois alteram a distribuição ali da pressão sobre os pés e pode predispor lesões, tá? A gente deve procurar também avaliar talvez se esse paciente teve amputações prévias, tá? E como eu falei para vocês, da polineuropatia, nós devemos avaliar a sensibilidade tátil desse paciente e, idealmente, com esse que vocês estão vendo nas fotinhas do meio aí, tá? Que é o monofilamento, tá? Se possível, também é sugerido usar o diapasão para avaliar sensibilidade vibratória, tá? Mas é importantíssimo vocês fazerem aí o teste com monofilamento, beleza? Então, como eu falei para vocês, essa imagem aí está mostrando um monofilamento de 10 gramas, tocando aí pontos específicos, tá? Da planta do pé para detectar perda sensorial. Tá? Geralmente, para fazer esse exame, nós orientamos o paciente não ficar olhando, tá? Para a gente conseguir sensibilizar mais o teste. E aí nós tocamos o monofilamento até ele levemente se curvar. Tá? E aí a gente pergunta se o paciente consegue sentir o toque, tá? Idealmente a gente ir fazendo algumas vezes, tá? Porque por vezes o paciente pode se sentir impelido a falar que está sentindo, quando na verdade não está. Então, pedir para ele fechar o olho e ir tocando e avaliando se ele está sentindo ou não, tá? Às vezes também não toca e pergunta para ele se ele está sentindo. É uma boa forma também da gente avaliar, tá bom? Beleza? Por fim, gente, nós devemos palpar os pulsos pediosos e tibial posterior, tá? Para a gente verificar a perfusão periférica. Isso aqui ajuda a gente a identificar sinais precoces aqui de doença arterial periférica, tá? Que aumenta muito o risco de complicações graves, como úlceras, amputações. Lembram que eu falei lá para vocês dos produtos de glicosilação avançada? Então, eles vão gerando prejuízos nos vasos, não é mesmo? Aqui é um dos lugares que a gente consegue perceber também. Beleza? Então, pessoal, o exame físico no diabetes vai muito além da pressão, do peso. Ele é uma parte essencial do monitoramento e da prevenção de complicações crônicas. Beleza? Maravilha, pessoal! Agora a gente entra em um ponto super importante. Como monitorar esse paciente com diabetes ao longo do tempo. Para facilitar, eu dividi esse monitoramento em 3 momentos: ao diagnóstico, de forma anual, tá? E o acompanhamento da hemoglobina glicada, que acaba diferenciando dos demais. Então vejam só. Começando ao fazer o diagnóstico. Beleza, você acabou de diagnosticar. O que a gente precisa solicitar para esse paciente? Glicemia de jejum e hemoglobina glicada, claro, né? Para a gente confirmar, caracterizar o controle glicêmico desse paciente. Lipidograma completo e aí calcular o risco cardiovascular. Idealmente, vocês vão ver que a SBD recomenda que essa avaliação do risco cardiovascular deve ser feita por meio da avaliação de estratificadores de alto e muito alto risco
disponível na própria diretriz. A diretriz ela considera, gente, que o uso de calculadoras de risco cardiovascular, como aquelas que eu ensinei para vocês lá na aula de rastreamentos, ela pode ser um pouco mais imprecisa nos pacientes diabéticos, tá? No diabético tipo 2. Para o diabetes tipo 1, eles têm uma calculadora específica, tá? Que está lá na própria diretriz. Mas assim, sempre que for avaliar o risco cardiovascular, se atentem a buscar os critérios para alto e muito alto risco lá na diretriz de diabetes, tá? Porque aí vocês vão ter uma melhor definição da conduta em relação ao risco cardiovascular, beleza? Essa é a recomendação. Na prática, a gente vê muitas pessoas fazendo o uso das calculadoras. Podemos dizer que isso é errado? Não, não é errado, tá? Mas na prática, por eles acabarem tendo, digamos assim, ser um pouco mais imprecisos, a diretriz sugere a gente utilizar a tabelinha, tá, de estratificadores de alto e muito alto risco que estão lá na própria diretriz, beleza? Além disso, o que mais? Creatinina, aqui calcular a taxa de filtração glomerular, tá, pessoal? Creatinina, ela acaba tendo uma informação intrínseca que a gente só consegue ver quando a gente calcula a taxa de filtração glomerular. Aqui vocês vão utilizar a calculadora CKD-EPI. Anotem aí essas letras, CKD-EPI. Vocês vão colocar essas letras, né, CKD-EPI, no site aí de pesquisa de vocês e vão colocar CKD-EPI SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia, tá? Lá tem disponível essa calculadora para vocês utilizarem, talvez salve aí como os favoritos, que volta e meia vocês vão pegar a creatinina e para ela ter um valor útil para a gente, é importante a gente, né, nesses casos aqui, utilizar a taxa de filtração glomerular para a gente monitorar, beleza? Além disso, a relação albumina-creatinina, que a gente chama também de RAC, relação albumina-creatinina, tá? Para a gente rastrear nefropatia diabética, tá? Esse exame mede a perda de proteína na urina ou a proteinúria, então é importantíssimo, né? Lembrando que os rins são órgão-alvo da diabetes. Também o EAS, que é um exame de urina. Eletrocardiograma, para a gente avaliar se tem alguma lesão cardíaca também, beleza? E no caso de pacientes com diabetes tipo 1, a fundoscopia ela é realizada 5 anos após o diagnóstico, tá bom? Diagnosticou diabetes tipo 1 hoje, geralmente daqui 5 anos a gente começa anualmente a fazer a fundoscopia. Já no paciente com diabetes tipo 2, logo ao diagnóstico, nós já solicitamos avaliação oftalmológica e já pedimos para ser feita aí a fundoscopia nesse paciente. Beleza, gente? E sobre a hemoglobina glicada, olha só. Ela é um dos principais marcadores que a gente vai acompanhar, tá? Lembram que ela nos dá uma noção da glicemia média aí dos últimos 3 meses do paciente? Então, agora vai fazer sentido o tempo de solicitarmos. Vejam só, se o paciente está com hemoglobina glicada dentro da meta, a gente pode repetir a cada 6 meses, porque estava controlado. Tá? Mas, se ela estiver fora da meta, o ideal é a gente repetir a cada 3 meses, porque aí a gente consegue ajustar o tratamento. Como 3 meses geralmente é o tempo de meia-vida médio da hemoglobina, a cada 3 meses a gente está renovando e conseguindo acompanhar se esse tratamento está trazendo a hemoglobina glicada para dentro da meta. Beleza? E por fim, os exames que nós vamos fazer anualmente. Beleza, o paciente já tem o diagnóstico, já está fazendo o acompanhamento. Beleza, anualmente o que eu faço? Lipidograma, tá? Lembrando aí de todas as vezes, é importante você estar avaliando aí o risco cardiovascular desse paciente, porque ele pode mudar, tá? Principalmente para mais. Geralmente, uma vez que o paciente é alto risco ou muito alto risco cardiovascular, mesmo ele vindo para dentro da meta, a gente não vai reclassificar ele como baixo ou moderado risco, tá? Uma vez alto risco, sempre alto risco. Agora, por exemplo, paciente com leve, moderado, alto, leve a moderado risco, se esse paciente apresentar novos fatores de risco, enfim, for ter algum tipo de progressão, ele pode se tornar de alto a muito alto risco. Então é importante a gente estar monitorando isso, tá? Creatinina com cálculo da taxa de filtração glomerular, relação albumina-creatinina, tá? EAS, e aí aqui entra vitamina B12, tá?
principalmente aí nos pacientes que usam metformina. Na verdade, a gente vai restringir a eles, tá? Porque é ela que pode reduzir os níveis de vitamina B12. Então, se o paciente usa metformina, nós vamos solicitar anualmente a vitamina B12, tá? E a fundoscopia, que deve ser feita anualmente para rastrear a retinopatia diabética nos pacientes com diabetes tipo 1 e naqueles com diabetes tipo 2, quando já se passou 5 anos do diagnóstico, anualmente a gente vai fazer a fundoscopia. Então, deu para perceber, pessoal? Monitorar o diabetes não é só controlar a glicemia, tá? A gente precisa olhar para o paciente como um todo, avaliando aí o risco cardiovascular, a função renal, as complicações microvasculares, possíveis efeitos colaterais da medicação, certo? Então agora vocês já sabem quais exames solicitar periodicamente nos pacientes com diabetes. Foi tudo certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da aula de diabetes mellitus. Eu espero que vocês tenham entendido bem aí os principais pontos e que isso ajude de verdade vocês aí na prática clínica, tá bom? Qualquer dúvida, revisem os conceitos, voltem nos slides, tá? Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.